Vamos falar hoje sobre o melhor concurso de 2023 para você ficar estável, tranquilo, seguro e o mais importante numa carreira com um propósito muito nobre. Bom, eu sou Wagner Fernandes, se você não me conhece, vamos lá, sem enrolação, direto ao ponto, eu quero ser o mais objetivo possível. É o concurso do TRE, TSE Unificado e o que veremos nesse vídeo. Por que é o melhor concurso? Se começando agora, dá tempo de ficar preparado para esse concurso? É uma pergunta que eu recebo muito. O que é esse concurso? Quantas vagas teremos? Qual é o melhor material? O checklist do aprovado, que é o mínimo que você precisa saber para passar neste concurso. Se dá para ter como base a última prova, o último edital. Quais as disciplinas estudar? É bom ou é ruim ser unificado esse concurso? Vamos conversar sobre isso. Devo escolher outra região? É uma pergunta bem legal. E vai ser tão difícil como os últimos TRS. E o salário real no finalzinho. Eu vou dizer para você o salário real de verdade aí, sem enrolação, porque é confuso. O salário de concurso é confuso, né? Bom, o que é? Primeiro é a Justiça Eleitoral, o TSE é o Tribunal Superior e os TRS são tribunais regionais dos estados. Se você não sabe do que a gente está falando, é bom você ter isso em mente. Deixa eu ficar menorzinho aqui que tá pegando ali um pontinho. Então é isso, é concurso para a Justiça Eleitoral que trabalha nas eleições, organiza títulos e tudo mais. Vai ser um concurso unificado, que é o quê? Vai ser provavelmente o TSE e algumas TREs ou todos, tá? Estavam só dois aí faltando se manifestar, provavelmente teremos todos os estados aderindo a esse concurso. O último concurso unificado não foi para todos os estados, foi só para alguns e foi em 2011. E tivemos concursos regionais, 2018, 2019, tivemos alguns concursos de TREs, de estados, tribunais eleitorais de estados. Os cargos são cargos de apoio, eles vão dar apoio aos juízes, vamos dizer. É o técnico, que é nível médio, e o analista, nível superior. O técnico, geralmente, ele é de formação geral, mas existe às vezes alguns técnicos específicos para determinada área. O analista também tem duas formações principais, que é a área administrativa e o apoio jurídico. E temos outras áreas também, aí varia, vai depender do edital. Bom, uma coisa que é importante, que você vai trabalhar um pouquinho mais no ano de eleição, nos outros é um pouquinho mais tranquilo, mas o bom é que no ano de eleição você vai receber hora extra por esse trabalho. Entendeu o que é? É a Justiça Eleitoral, você vai trabalhar na Justiça Eleitoral. E agora a pergunta que não quer calar. Por que é o melhor concurso de 2023? Primeiro, a estrutura das carreiras. Se você, já a gente fala sobre o salário, mas salário para nível médio, com todas essas vagas, no Brasil inteiro, possibilidade de morar perto de casa. Além do salário, você tem benefícios que eu vou falar depois no final, que são funções de confiança, cargos em comissão, férias, recesso, adicional por qualificação, tudo isso aqui eu vou falar no finalzinho com você. E também a quantidade de vagas ao longo dos anos. É possível que esse concurso tenha 4 anos de validade e todas as aposentadorias que ocorrerem podem ser repostas. Não necessariamente vão ser, mas é muito provável que sejam repostas por novos servidores. Então você pode, ao longo aí dos 4 anos, ser chamado. Lotação no país inteiro, então você pode ficar perto da sua casa. E o bom desse concurso, ele elimina candidato aventureiro. Porque tem aquele concurso, eu tô pensando mais aqui no nível médio, né? Tem aquele concurso de nível médio que às vezes o cara tem uma formaçãozinha ali, dá uma estudada e consegue passar. Esse aqui não, esse aqui você tem que encarar, então você consegue ter uma chance mais real de passar estudando. E outra coisa que eu acho muito importante, vamos dizer que deu uma zero, não vai acontecer e você não consiga ser aprovado, ou é aprovado, vai demorar a ser chamado, você pode, com este mesmo estudo, aproveitar nas mais diversas áreas. Muitas do que estudar você pode estudar para os tribunais, para os TJs, para toda essa área de tribunal e até para a área fiscal, para outras áreas, você pode aproveitar boa parte das disciplinas que você estudou. Então, no meu entendimento, é o melhor concurso porque tem um excelente salário, vai ter uma boa quantidade de vagas no país todo, uma excelente carreira e você ainda pode aproveitar esse estudo para outros concursos, ok? Bom, vamos lá, dá tempo? Eu vou dividir aqui em 2 pessoas. Eu entendo que você começa a ter chance neste concurso a partir de 800 horas de estudo, 800 horas líquidas. É uma estimativa aí para você ter uma noção. Se você consegue estudar menos de 3 horas por dia, minha sugestão é inicie pelo cargo de técnico e depois se aventure aí nos analistas da vida. Eu acho que o analista precisa de um pouquinho mais de estudo se o concurso for sair aí meio que pelo meio de 2023. Se for mais pelo final, talvez. Quem já estudou para outro concurso, eu só peço que tenha atenção para não ficar reestudando aquilo que já sabe, mas já a gente conversa sobre isso. Então dá tempo sim, basta se organizar, só apenas cuidado se você quiser o cargo de analista e não começou ainda a estudar para nenhum concurso,
cuidado para ver se você consegue mais de 3 horas. Se você já vinha estudando para concurso, talvez menos de 3 horas seja suficiente para analista. Bom, quantas vagas teremos? Isso aqui é uma estimativa, não é certa, mas acredita-se que em torno de 1000 vagas durante os anos. Pode ser que sejam mais, pode ser que seja um pouquinho menos, porque depende muito das aposentadorias. Bom, voltando aqui, qual o melhor material? Eu sugiro. Em primeiro lugar, Estratégia Concurso, que é o curso preparatório que mais aprova. Depois o GRAM, eu geralmente indico para quem está iniciando, porque eles têm uma metodologia muito interessante e amigável. O Direção eu gosto também para quem já tem um pouquinho mais de profundidade. O Exponencial ele é direcionado para quem quer uma aprendizagem acelerada, tem pouco tempo para estudar, precisa algo mais esquematizado, alguém que precisa algo para mais uma revisão. Temos o G7 Jurídico, Damásio, SES, CPIURES e ciclos todos com excelentes resultados. Muitos deles eu tenho cupons de desconto na descrição, tô deixando aí para você conseguir aí um dinheirinho, guardar um dinheirinho, ok? Bom, checklist do aprovado, que é mais... Então, depois do checklist do aprovado, a gente vai falar sobre o que vai cair neste concurso, quais as matérias estudar, como estudar com estratégia, se dá para estudar pelo último edital, e vamos falar também sobre o salário no final e o salário de verdade, né? Mas o que é o checklist do aprovado? Só que é o mínimo que você precisa saber para passar em qualquer concurso. É meio que para você ver se está no caminho certo ou se você está começando, já começar pelo caminho certo, ok? Bom, primeira coisa, você tem que ter um material de qualidade, já falamos sobre isso. Você tem que ter uma boa organização. E não é assim, eu não estou falando aqui no senso comum de organização, você precisa ter... Já a gente conversa um pouco sobre isso. Métodos e técnicas de estudo, e aqui eu vou querer o coração de tudo, você tem que entender alguns conceitos básicos que vão fazer toda a diferença. Cuidado emocional é tranquilo, né, é óbvio. E estratégias dependendo da sua fase de estudo. Vamos começar com bons materiais, a gente já falou, é aqueles, GRAM, estratégia, exponencial e todos os direção e todos os outros. Cuidado com a apostila, esse tipo de concurso não dá para pegar a apostila. E vamos entender técnicas de estudo e memorização. Você precisa entender o que é o estudo ativo, que é basicamente o quê? O estudo ativo, na maioria das vezes, quando você pega aí e vai assistir uma videoaula, ou sei lá, você vê o professor falando, faz algumas anotações e depois dá uma revisada nisso, ou uma sublinhada. Esse estudo não funciona muito bem para memória de longo prazo, porque rapidamente você vai perceber se utiliza esse método, você esquece aquilo que estudou. O estudo ativo você precisa dar um pouquinho mais de trabalho para o seu cérebro. Então, quando você está aprendendo, o professor está explicando lá, você vai ter que parar, pensar, refletir, fazer questionamentos, perguntas, fazer esquemas, mapas mentais, estar um pouquinho mais participando da aula internamente. Você, claro, se você tiver numa aula presencial, você pode até parar o professor, mas hoje em dia a maioria das aulas são online, você dá um pause, pensa, pesquisa no Google, você tem que dialogar com o professor constantemente. Revisões é a mesma coisa. A maioria das pessoas fazem revisões passivas, que é simplesmente ler os seus resumos. Isso não funciona. Você vai ter que achar métodos de fazer revisões ativas. Pode ser flashcards. Um flashcard é um método muito bom para você fazer revisão ativa. E também você pode pegar, se tiver um resumo, um esquema, um mapa mental, olhar o título. Tudo que eu me lembro disso. Vai lá, anota num papel e depois compara suas anotações. É um método muito bom. E questões de concurso, você pode fazer questões de forma ativa e de forma passiva. De forma passiva, acertei e pula para outra. De forma ativa, você utiliza aquela questão para ver se ficou alguma dúvida, se entendeu tudo. Cada enunciado, porque essa é certo, porque aquela é errado, por que eles colocaram isso no enunciado, entender tudo e a partir de qualquer, por mínimo que seja dúvida, você volta na teoria para fixar o conteúdo. Resumidamente, eu tenho um vídeo específico sobre estudo ativo, mas resumidamente é isso. Bom, organização, eu tenho uma planilha que ajuda você a dividir o seu tempo aí de estudo. Você vai ter que ter um cronograma de estudo ou um ciclo de estudo. Eu gosto muito do ciclo de estudo porque eu acho que te dá mais liberdade e você pode ver se tem dias que você consegue estudar mais, tem dias que você consegue estudar menos, tem dia que tá doente, tem dia que tá cansado, daí um pouquinho menos, tem dia que tá com a energia um pouquinho mais. E o ciclo de estudo te ajuda nessa adaptabilidade. Eu gosto bastante dele. E para quem tem dificuldade de concentração, eu sugiro pelo menos tentar o método Pomodoro. Não é todo mundo que consegue, mas pelo menos tentar, ok? Isso aqui tudo, me peça aí nos comentários e eu te mando informações sobre isso gratuitamente. Bom, vamos lá então, métodos de compreensão. Para que situações você vai utilizar métodos de compreensão? Você vai utilizar para aquelas situações que são mais filosóficas ou mais complexas ou um pouco difícil de entender. Então você vai ter que parar e tentar entender e depois, para verificar se você entendeu, você pode utilizar uma autoexplicação, que é você imaginar que está dando aula para alguém. A técnica Feynman, que ela tem toda uma metodologia, mas de forma geral é você explicar para uma criança
em palavras muito simples aquilo que aprendeu, mas ela tem toda uma metodologia. Tem vários métodos, né? Botei aqui mais um SQ3QR, que é um método bastante interessante se você é um pouquinho mais metódico. Só que você não vai utilizar para todo o conteúdo, apenas para aquelas partes mais complexas, mais filosóficas e que exigem um pouco mais de compreensão e entendimento. Bom, vamos lá então, métodos de anotações. Para que você vai fazer as anotações? Em dois momentos. Num primeiro momento é para você se manter num aprendizado ativo durante uma explicação ou durante a leitura de uma apostila. Então você já vai lá fazendo seu resumo, seu esquema e posteriormente você pode utilizar essas mesmas anotações ou compilar outras anotações a partir dessa nas revisões. Você pode fazer esquemas, flashcards, mapas mentais, tópicos, resumos e outros métodos de anotações. É o que eu falei. Tudo isso aqui tem metodologias, é interessante você estudar um pouquinho isso. E eu posso te mandar material grátis sobre esse assunto, é só me pedir aí nos comentários. Métodos de revisões. Bom, não sei se você conhece o conceito de repetição espaçada, mas a repetição espaçada é o melhor método de estudo e é uma das poucas formas de mandar um estudo para a memória de longo prazo. Os estudos indicam que você precisa ser exposto umas 6, 7 vezes aquele conteúdo para conseguir memorizar na memória de longo prazo. Então, de tanto em tanto tempo, você precisa rever aquele conteúdo que você estudou hoje para lá na prova, porque na prova você precisa de 90%. A sua meta é 90%. Se você estudar hoje e não rever esse conteúdo até a prova, é muito provável que você lembre de 8 a 10% do que estudou. 8 a 10% é muito pouco, você precisa dos 90%. Para manter esse conhecimento no 90%, você tem duas formas de revisar isso. Uma é a repetição espaçada por meio de revisões mesmo, pegar leituras de resumos, leituras de flashcards ou de mapas mentais. Outra é por meio de questões de concursos anteriores também. Simulados é importante para você ver se está no caminho certo, mas ele não é um método de revisão, é apenas um direcionamento para você ver o que precisa estudar mais e o que já está mais ou menos no caminho certo. Métodos de memorização você não vai utilizar para todo o conteúdo, mas porque a maior parte do conteúdo você vai conseguir mandar para a memória de longo prazo com as revisões, com as questões de concurso anteriores. Mas tem aquela parte do conteúdo que é um pouquinho mais chata, que exige uma certa decoreba, que você erra sempre. Você pode utilizar alguns métodos. O mais famoso é o Palácio da Memória, é um método utilizado pelos campeões de memória. Tem o método da história, recursos, eu nunca sei como falar essa palavra, mnemônicos, que são letrinhas, músicas que você cria para memorizar assuntos. Deixa eu voltar aqui. É aquilo, não é para tudo que você vai utilizar, apenas para pontos importantes. Às vezes uma fórmula de matemática, ou às vezes alguma coisa que precisa, sequências, listas, esse tipo de coisa. Bom, o emocional eu vou passar rapidamente, assim, porque isso é muito individual, né? Mas você tem que cuidar para não dar um burnout. O que é o burnout? Você estudar tanto a ponto de pirar o cabeção, basicamente isso. Então você vai estudar ao máximo, mas você vai ter que achar tempo de descanso, tempo de alimentação adequada, tempo de exercício físico. Você vai ter que equilibrar minimamente a sua vida. Eu recomendo você achar o seu ponto máximo de estudo e a partir dali descansa, faça todos os dias alguma coisa divertida, alguma coisa que recompense, faça coisas que te agrade todos os dias para conseguir manter esse ritmo no longo prazo. Porque se você só estudar e não ter nenhum momento de prazer durante esse tempo de preparação, dificilmente você vai conseguir chegar até o final. Bom, isso aqui é importante, lidar com a ansiedade. Existem algumas ferramentas para lidar com a ansiedade. Não, é o problema de 90% daqueles que se preparam para concurso público, mas talvez não seja o seu problema. Se for, tem métodos de solução. Exercícios de relaxamento, técnicas de relaxamento também, exercício técnico é a mesma coisa, né? O que eu ia falar é técnicas de meditação, você pode ir no médico, você pode fazer terapia, a terapia cognitiva pode te ajudar muito se é uma coisa mais pontual, se é uma coisa mais para a vida, você pode pensar outros métodos de terapia, e tem muita coisa interessante, então você tem que achar metodologias para lidar com a ansiedade. Bom, a estratégia que você está iniciando aqui você achar um bom curso preparatório, começar pelas disciplinas mais importantes e depois ir avançando. Se você já é avançado, se você já vem estudando há algum tempo, cuidado. Que o maior erro de quem é avançado é o seguinte, é você querer estudar aquilo que já sabe. Porque você pensa, não, vou estudar de novo para garantir. Não, você está perdendo o seu tempo. Você vai a partir das questões e a partir dos seus resumos, aquilo que tiver dificuldade, você volta na teoria. Se você já viu pelo menos a teoria uma vez, ok? Bom, dá para ter como base a última prova? Deixa eu voltar a ficar grandinho aqui. A última prova foi em 2011 e foi uma prova bem diferente, com uma banca bem específica, com umas matérias bem esquisitas, já faz muito tempo. Então eu não recomendo você ter como base a última prova. Eu acho que você não vai se preparar adequadamente. Como vai ser a prova?
Bom, tem uma resolução que já dá alguns parâmetros, né? Se você quiser, eu recomendo você dar uma lida nessa resolução, que ela já é meio esqueletinho de como vai ser a prova. Você vai ter 2 tipos de avaliação, conhecimentos gerais e específicos, e é muito possível que tenha algum tipo de discursiva, mas já tem boatos dizendo que não vai ter. Vamos ver, vamos analisar. Nos conhecimentos gerais, você tem que ter gramática e interpretação de texto em língua portuguesa, noções de informática, normas aplicáveis aos servidores públicos e regimento interno do respectivo tribunal. Vamos ver como é que eles vão fazer isso aqui, porque vai ser unificado, né? Não sei se eles vão deixar de fora o regimento interno, vão fazer partes mais generalistas, ou talvez peguem do TSE, não sei. Vamos ficar de olho, vamos. Só que eu deixaria para estudar depois, até porque é uma coisa simples de estudar. Eu estudaria depois do edital. Mas o resto dá para estudar, porque é certo que vai cair. Bom, para técnico, no conhecimentos básicos, eu recomendo você estudar. Já fiquei grande aqui, já não gosto de invadir as margens aqui. Língua portuguesa, informática, normas aplicáveis aos servidores públicos, o regimento interno que eu disse eu aguardaria, estatuto da pessoa com deficiência eu também aguardaria, porque pode ser que caia, pode ser que não caia. Na parte de conhecimentos específicos, é muito provável que caia direito eleitoral, administrativo e constitucional. E se você já tiver avançado, talvez caia administração pública, mas isso aí não está muito certo. Isso aqui é um indício, é o que a gente pega das estatísticas dos últimos concursos dos TRS. Para analista, para a área jurídica, língua portuguesa, informática, ali o conhecimento básico é o mesmo, o regimento interno eu aguardaria, estatuto da pessoa com deficiência eu aguardaria, no específico sim, aqui pegar pesado em direito eleitoral, administrativo, constitucional, civil, processual penal e uma noçãozinha de administração pública é importante. Para a área administrativa, para o analista administrativo, ali o básico é a mesma coisa, o específico é administração pública, administração financeira e orçamentária, certamente essas duas, tem direito eleitoral, administrativo, constitucional, civil, penal e processual penal. Isso aqui é o esqueletão, claro que depois do edital vão ser adicionadas disciplinas, mas você com esse esqueleto pronto é só se adequar ao edital e talvez alguma saia, mas eu acho que o esqueletão vai se manter. Bom, é bom ser unificado porque o que acontece? A gente costuma ter o concurso, o TRE de São Paulo teve concurso, o TRE do Pará, do Piauí, cada um tem o seu concurso e agora vão fazer unificado. Quem que esse concurso prejudica? Quem já acerta 90% dos simulados, alguém que já está muito bem e tem disponibilidade de mudar de região. Essa pessoa é prejudicada pelo unificado. E quem que ele ajuda? Quem não quer mudar de região, por quê? Se você não quer mudar de região, quer ficar no seu estado, não vão ter pessoas de outros estados viajando, então a nota tende a baixar um pouquinho, você vai ter menos competição. Quem está iniciando certamente ajuda, porque a nota tende a se espalhar, e quem acerta menos de 90% dos simulados, mesmo que queira mudar de região, porque ainda não está num ponto ótimo aí de estudo, ok? Outra pergunta, devo escolher outra região? Como a gente sabe, os maiores colégios eleitorais são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e tem muita vaga também no Distrito Federal. Provavelmente a mais fácil, vão ter mais vagas nesses estados, mas tem que cuidar porque São Paulo é bastante populoso, então ainda que tenha muita vaga, vai ter provavelmente uma maior concorrência. Mesma coisa com o Rio de Janeiro. E também, o que pode acontecer, tem que dar uma olhadinha, custo de vida. São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal tem custo de vida alto, você está disposto a se mudar, você quer morar se você está pensando em mudar de região, né? Mudar para esse outro lugar, também apressa em ser chamado. Dá uma olhadinha no último concurso. Provavelmente quem teve um concurso aí nos últimos anos não vai chamar tão rapidamente, vai esperar um pouco mais de aposentadoria. Aqueles estados que têm concurso há mais tempo, talvez você seja chamado mais rápido. Então, primeira coisa, veja, estou disposto a mudar, eu quero morar no Rio, eu quero morar no Distrito Federal, ok, vai lá, faz. Mas se você quer assim, mais ou menos, dá uma analisada com carinho. A mudança de cidade não é uma coisa. Eu tive que mudar de cidade por ter passado aqui nesse concurso, no meu último concurso, não é uma coisa muito fácil. É bom, acho que valeu a pena, mas tem prós e contras, tem que analisar com carinho. Vai ser difícil como os últimos TRS, teve aí uns TRS que foi muito difícil, tinha até umas provas esquisitíssimas. Eu acredito que não vai ser um concurso fácil, até porque tem muita concorrência, mas não vai ser aquelas esquisitices que a gente viu por aí, então fica um pouquinho mais tranquilo. E como eu prometi, o salário. É bom você já saber que temos aumentos previstos até 2024, em torno de 18%, né? Abril de 2023, 4,5%, agosto, 4,5%, janeiro de 2024, 4,5% e julho de 2024, 4,5%. Então já tem aumentos garantidos até 2024. Os benefícios tem adicional de qualificação, só que é sobre o básico, não é sobre o salário todo, tá? É graduação 5%, especialização 7,5%, mestrado 10% e doutorado 12,5%. Tem auxílio alimentação de R$ 910, assistência pré-escolar R$ 719, auxílio transporte R$ 176 e assistência médica odontológica R$ 402. E isso aqui que é o mais legal, toda a área de tribunais federal aí, você tem muitas funções de confiança e muitos cargos em comissão.
E olha aqui os valores, as funções de confiança de R$ 1.000 a R$ 3.000, o cargo em comissão de R$ 5.000 a R$ 9.000. E você mesmo como técnico pode ter isso aqui disponibilizado. Se você lá mostrar que é capaz, que pode trabalhar legal, você consegue esse tipo de adicional. E é muito comum as pessoas terem. Claro, eu não vou dizer, é certo que você tem, certo não. Mas é muito provável que você tenha esse adicional ao seu salário. Salário do técnico base é 3.000 e pouco, gratificação 4.000, auxílio alimentação 910, o inicial hoje, sem os aumentos, 8.501. No portal da transparência você pega aí um técnico, eles ganham, a maioria tem função de confiança, e às vezes avançando na carreira, entre 13 e 15 mil. Não é difícil você encontrar esses salários. Aí tá aqui a tabela, lá no final é 11 mil, só para você ter uma noção. E o analista, com todos os adicionais, dá em torno de 13 mil reais. E se você vê o portal da transparência, você vê que os salários médios aí é em torno de 20 mil reais, ok? Porque você vai botando gratificação, botando hora extra, botando isso e aquilo, dá em torno disso. Dá uma olhadinha no portal da transparência para ver que o que eu tô falando é verdade. Bom, eu te dei aqui ferramentas básicas, importantes e boas para você conseguir ser aprovado neste concurso. Eu sei que você vai conseguir e eu quero que depois você volte aqui e comemore. E se ficou qualquer dúvida, ou se tiver alguma sugestão para eu melhorar aqui a minha colocação, é só chamar, ok? Eu desejo todo o sucesso do mundo para você de coração. E abração.